Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um webinar sobre investimentos em precatórios. Hoje, queria aproveitar para falar da nossa operação de investimento em precatórios do estado de São Paulo. A gente começou aqui quase em ponto, com 3 minutos de atraso, e as pessoas ainda estão entrando, então vou me apresentar, vou falar um pouquinho da Rust, e aí assim dá tempo das pessoas que estão um pouco atrasadas entrarem e se juntarem a nós. Obrigado pela audiência, obrigado pelo interesse na Rust, nos produtos de ativos reais que a gente origina, estrutura e distribui via nossa plataforma. Para a gente é uma honra estar com tantas pessoas agora nesse webinar, e a cada webinar que a gente faz, a gente tem trazido e chamado a atenção de mais gente. Eu acho que só uma das formas que a gente tem de contribuir para a economia e levar para os nossos investidores ativos que não eram disponíveis, não estavam disponíveis ao pequeno investidor. Eu estou aqui na sede da Rust, e aqui em São Paulo hoje, e vou colocar aqui a apresentação para a gente começar a falar. Todo mundo está me escutando bem? Escutando bem, vendo bem? Se puderem falar aqui no chat. Legal. Legal. Maravilha, maravilha. Bom, vamos lá, pessoal. Para quem entrou agora, bem-vindo. É uma honra para a gente ter vocês aqui conosco. Obrigado pelo interesse nos ativos reais que a Rust origina, estrutura e distribui. Eu vou falar um pouquinho da Rust para vocês. Nós somos uma empresa de investimento em ativos reais, formada no final de 2017, então nós somos uma empresa jovem, muito embora os nossos sócios tenham aí mais de 15 anos em média de experiência nas suas respectivas áreas, mais especialmente dentro do mercado financeiro. E o que a gente faz aqui? O que a gente faz aqui é originar ativos que estão na economia real, ativos alternativos, colocar uma camada de instituição financeira. Então, a gente coloca modelagem financeira, análise de risco, estruturação jurídica. Nisso envolve bastante pesquisa, bastante due diligence. E depois que a gente acha esses ativos que têm um potencial de retorno e uma relação de risco-retorno atrativa, a gente coloca o nosso próprio dinheiro e coloca na plataforma para os nossos investidores poderem participar junto conosco. A gente já investiu até hoje um pouco mais de 50 milhões de reais. Aqui a gente tem um número médio de 2.500 clientes e investidores satisfeitos, que tem tantas as pessoas das quais a gente comprou os ativos, né, pessoas e empresas, como também tem investidores que investiram nesses ativos conosco. Nós somos uma plataforma regulada pela CVM, uma plataforma de equity crowdfunding, embora esse nome para a gente não seja o melhor nome para essa licença que nós temos. Então, para a gente é melhor falar que a gente tem uma licença de fazer oferta pública de valor mobiliário de forma simplificada online. Agora, é importante também dizer que a gente não faz necessariamente todas as nossas operações via a operação 588 da CVM. A gente, dependendo do ativo, a gente vê qual é a melhor forma de levar isso para o investidor. No caso do precatório, por exemplo, como ele não é um valor mobiliário, a gente leva o precatório diretamente para o investidor e numa estrutura que o investidor se torna dono do precatório, daquele pedaço do precatório. Isso é possível porque o precatório tem uma propriedade de que você pode comprar 0,5%, 3%, 5% do valor de face dele. E aí, nesse mesmo contrato que a gente firma com o investidor, eu vou falar tudo isso com mais detalhes mais para frente, tá? Mas deixa eu dar um resumo aqui.
nesse mesmo contrato que a gente vende uma parte desse precatório para o investidor, o investidor nos contrata como depositária do ativo. Isso quer dizer que a gente fica lá no processo judicial e acompanha esse precatório até ser pago. Como um depositário, é importante falar que esse precatório não compõe o balanço, o ativo da Rust. É um ativo de terceiro, portanto, vocês não correm risco de crédito da Rust. Então, qualquer coisa que aconteça com a Rust, que não é o caso, que a gente está aqui tomando todos os cuidados do mundo, mas, eventualmente, qualquer preocupação nesse sentido não afeta o precatório que os investidores compraram na plataforma. Anderson, eu vou responder mais para frente, tá bom? A gente trabalha com 3 classes de ativo hoje, então a gente está aqui no webinar de investimento em precatório, a gente está aqui para falar de ativos judiciais, mas a gente também faz originação, estruturação e distribuição de ativos imobiliários. Logo mais, vocês vão ter oportunidade de conhecer uma operação que a gente está trabalhando, que eu não posso dar maiores detalhes nesse momento, de ativo imobiliário. A gente tem um sócio especializado nessa área, que inclusive está aqui atrás de mim. Fala aí, Léo, do outro lado. Outra classe de ativo que a gente distribui é ativos empresariais, e aí normalmente são produtos, até hoje que a gente fez, são produtos de crédito, em que a gente estrutura de maneira um pouco mais criativa e com mais garantias, para dar uma maior segurança, a operação com empresa, e a gente chama de ativo empresarial. Então, são essas 3 classes de ativo que a gente se propõe a originar, estruturar e distribuir na plataforma, sempre usando tecnologia e e colocando essa camada de serviço de instituição financeira como se estivesse trabalhando para um grande banco, para um grande fundo. Aqui são 3 exemplos de operações que a gente já fez. Essas operações a gente fez ano passado, então essas são desse ano, de precatório do estado de São Paulo. Vou começar da direita para a esquerda, tá? De R$300 mil, uma operação no prazo de 12 meses, que teve uma rentabilidade aí de 23% ao ano, ou seja, uma taxa interna de retorno de 23%, e se mensalizar isso, 1,79%. A gente fez uma outra operação maior de 1.400.000, também para 12 meses, cuja taxa de retorno ou rentabilidade nesse período foi de 22%, no mês, 1,67%. E uma operação de ativo empresarial curtinha, essa aí de recebíveis de venda do etanol, que foi um valor de 300 mil, durou só 65 dias, mas deu uma rentabilidade no período de 4,11%. Portanto, 25% ao ano ou 1,88% ao mês. Quer dizer, são estruturas um pouco mais criativas, mas que a gente tenta alinhar os interesses sempre com nossos investidores e mitigar todos os riscos possíveis que tenham nessas operações. E os riscos que a gente não consegue mitigar, a gente expõe para vocês, explica para vocês, e mesmo os que a gente trabalhou para mitigar, como foi essa mitigação, que tipo de garantia a gente pediu. E aqui são 5 pilares da nossa política de investimento, que é sempre bom repetir, para vocês entenderem o que vocês vão encontrar na nossa plataforma daqui para frente. Hoje a gente vai falar só de precatório do Estado de São Paulo, mas essa política de investimento, esses pilares, baseiam nossa análise desde o comecinho de cada operação. A primeira delas é que tem que ter um ativo real, precisa ser baseado num ativo real, ou como lastro, ou como garantia. Então tem que ter um bem ou um direito que está na economia real. A gente não vai fazer nada com ativo financeiro, com CDB, com LCI, com cota de fundo. Não é essa a nossa praia. A gente acha que já tem aí várias plataformas que são muito grandes e são muito bem estruturadas, que você vai lá e compra seu LCI, seu CDB, seu Tesouro Direto, e aí aqui é uma casa em que a gente faz ativo real e faz da melhor maneira possível. É assim que a gente quer ser conhecido.
Uma dessas características que decorrem da nossa política de olhar ativo real é que esses ativos têm baixa correlação com a Bolsa, né? O que acontece de maneira geral no mercado de capitais. Então, aquela volatilidade que tem a Bolsa, porque o Trump falou uma bobagem, o Bolsonaro fez uma outra coisa, isso aqui não vai afetar a rentabilidade do nosso ativo de maneira alguma. Então, ele está descorrelacionado, no geral, com a Bolsa de Valor. Isso daí é bom, porque quem está olhando sob a perspectiva de carteira, olhando para o seu portfólio, consegue perceber a vantagem de descorrelacionar parte do seu capital com ativos reais. E aí a gente depois tem aqui a Renata, que é uma assessora de investimento, CFP, com certificação de planejamento financeiro, que pode ajudar os investidores que tenham interesse a olhar a carteira e compor essa carteira com os ativos reais de maneira a tirar ou colocar ativos com baixa correlação para melhorar o índice Sharpe. Depois a gente pode falar sobre isso. Outra coisa importante para a gente é que os parceiros com os quais a gente trabalha, e aqui a gente tem uma rede, a gente faz a originação dentro de casa, via robô, via tecnologia, como é o caso do precatório, mas muitas vezes a gente faz via parceiros, que são agentes offline, alguns são pastinhas, esse tipo de coisa. E a gente só gosta de ter um relacionamento com essas pessoas, as quais a gente confia. E para a gente confiar, a gente olha o histórico dessa pessoa de longo prazo, se teve sucesso, e começa a fazer alguns negócios com esse parceiro. Então, aqui vocês vão ver que os ativos os quais a gente trabalha, alguns deles são originados por parceiros e esses parceiros têm um histórico de entrega comprovado. Outra coisa, a gente não gosta de investimento de muito longo prazo. A gente acha que a gente está no Brasil, então é sempre bom saber que incerteza é o que não falta para todos os lados. Então a gente gosta de colocar operações na plataforma de no máximo 36 meses. Lembrando que na hora que a gente monta a operação, que a gente vai investir, a gente já quer ter de forma pré-estabelecida ou pré-conhecida qual vai ser o nosso evento de saída. Então, até hoje, a gente não fez, e por enquanto não tem interesse em fazer, operações que a gente entra e fica indefinidamente lá dentro com essa operação rolando de longo prazo. Não é isso aqui que a gente gosta. Essa parte de retorno, que é uma das coisas mais importantes, é bom deixar claro o seguinte: quanto mais a Selic cai, a taxa Selic cai, mais complicado, mais difícil fica trazer ativos não tão arriscados, trazer ativos de uma estrutura mais fechada, com garantias, com um arranjo de recebimento montadinho, com uma rentabilidade maior. Então, não tem jeito. Para ter rentabilidade maior, tem que se assumir algum risco. Quando a Selic vai para 5,5, trazer esses ativos, buscar esses ativos, fica uma tarefa mais difícil, e a gente quer manter uma relação nesse começo de plataforma de ativos menos arriscados. Então, vocês vão ver que as teses que a gente vai colocar nessa plataforma são teses que a gente confia e que a gente coloca o nosso próprio dinheiro, mas que são teses fechadas, né? São teses mais feijão com arroz. Aqui é para explicar um pouco como funciona a nossa seleção de um ativo que depois vai virar uma operação na plataforma. Então, começo de tudo é a originação. Essa originação, como eu falei, ela é proprietária, mas a gente também tem alguns agentes offline que trazem essa originação para a gente, desses ativos, e aqui a gente consegue rapidamente passar por um crivo. Por quê? Porque a gente tem 3 classes de ativo, né? A gente não está olhando ativos muito diferentes. Então, se a pessoa chega com ativo judicial, a gente sabe exatamente o que tem que olhar ali rapidinho. Se chega com ativo imobiliário, a gente sabe quais são as características que a gente gosta e para fazer esse primeiro filtro. A mesma coisa com ativo empresarial. E aí fez esse primeiro filtro, falou, olha, temos interesse em estudar uma operação, a gente vai fazer a segunda fase, que é uma fase de qualificação desse ativo, com alguns algoritmos que a gente desenvolveu aqui, e é nessa fase que a gente precifica o ativo. Nessa fase de qualificação, filtrando
algumas coisas como liquidez, como risco, e voltando com a proposta de comprar um ativo por um determinado preço que a gente acha justo, né? É nessa fase de qualificação. Dando tudo certo na qualificação, a gente firma um contrato de compromisso de compra e venda ou uma opção de compra com quem tem esse ativo, em que dá exclusividade para a gente durante um certo período, para que a gente faça a diligência, ou no inglês a due diligence, né? E aí a gente vai olhar tudo, desde da parte legal, da parte técnica, da parte financeira. A gente vai olhar todos os detalhes desse ativo com um crivo, com uma lupa muito maior do que nas fases anteriores, para identificar passivo, e aí isso já às vezes faz a operação cair, às vezes a gente tem que reajustar preço, mas muitas vezes passa tranquilo na diligência, e aí a gente vai para a parte de aquisição, que é a parte em que a gente vai negociar os contratos com essa pessoa, com essa empresa. Nessa negociação, aí tem todo o trabalho de advogados, os trabalhos que envolvem muitas vezes cartórios, e aí só depois de tudo isso é que a gente consegue colocar na plataforma uma operação bonitinha, fechadinha, com nível de qualidade de um investidor mais sofisticado, só que levando em termos de estrutura para o investidor comum, ou pela regulamentação da 588, fazendo uma oferta 588, ou, a depender do ativo, de uma outra forma. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho do mercado de investimento em precatórios. Essa é uma apresentação que começa mais básica, falando um pouco mais do mercado, e depois a gente entra direto na operação em si, tá? Olha, o precatório, para quem está aqui acompanhando a gente e ainda não teve contato com a matéria, nada mais é que uma ordem de pagamento judicial. Então, é bom falar que se você por acaso sofreu um dano causado pelo Estado, né? E aí as naturezas de criação de precatórios são muito simples. A natureza desses processos contra o Estado são muito simples. Ou é uma natureza alimentar de um servidor público que trabalhava, e aí entra governo, sai governo, deixou-se de pagar alguma verba, alguma licença, fez um reajuste para uma determinada classe e não fez um reajuste para outra classe. A gente já viveu épocas de inflação muito altas. Você tem diversos motivos pelos quais os servidores foram lesados, e depois isso é reconhecido judicialmente. Depois que acaba todo o processo judicial, vira um precatório, né, que é uma ordem de pagamento judicial. Então, esse seria até um precatório de natureza alimentar. Mas, fora isso, tem outros motivos de as pessoas brigarem contra um ente público. Ou, por exemplo, desapropriação. É um caso bastante comum de processos bem maiores. Então, você tem lá uma determinada área, uma determinada propriedade, imóvel, e aí o Estado, para usar por bem público, por interesse público, melhor dizendo, olha aquele imóvel e fala, bom, eu vou precisar desse imóvel aqui para passar uma estrada, para passar uma linha de transmissão de energia elétrica, e aí o Estado toma esse imóvel de você. Aí tem um processo de desapropriação que vai pagar uma indenização que deveria ser justa, devida, enfim. E esse processo também demora longos e árduos anos no judiciário. Um outro motivo de precatório, de natureza de processo, é quando você é um contribuinte e pagou impostos, tributos, taxas, enfim, a mais do que deveria. Então, você entra com um processo judicial falando, olha, o Estado me cobrou, ou eu paguei errado, agora eu quero o dinheiro de volta. E aí isso vai também durar alguns anos, 20, 30 anos, não é raro a gente encontrar. E aí isso pode ser que vire um precatório, né? No caso das empresas, as empresas podem escolher compensar o valor devido com os próprios tributos. Mas às vezes não, às vezes pedem para que seja emitido um precatório. E o quarto motivo é normalmente algum dano que o Estado te causou, ou você era um fornecedor do Estado, então você estava lá, você tinha ganho um contrato público, uma licitação de fornecer determinado material para o Estado, ele comprou e não pagou. Isso, infelizmente, acontece, já aconteceu muito,
e aí você vai processar no judiciário uma ação de cobrança, vai demorar e depois você vai receber um precatório. Ou quando o Estado regula o seu mercado, então vamos dizer que tem um caso que a gente tem na plataforma hoje de precatório federal, de natureza daquela tese do IAA, né, que é do Instituto de Açúcar e Álcool. O governo federal intervinha na economia via esse órgão chamado IAA, então ele regulava aquele nicho de mercado, estabeleceu uma regra, essa regra causou um monte de prejuízo, e aí esses prejudicados, nesse caso as usinas de álcool e açúcar, entraram contra a União e depois de alguns anos ganharam. Então, pessoal, esses são basicamente os motivos pelos quais nasce um precatório. Tá? Não vou me alongar muito, mas é isso. E aí o que acontece? As pessoas têm um precatório na mão, né, que é uma ordem judicial, é um título que é negociável, que é circulável, mas elas precisam do dinheiro hoje. Não dá para esperar entrar no orçamento público para ser pago de acordo com as finanças do governo. Então, o que a gente faz aqui? Né? É um exercício de achar as pessoas que têm esses precatórios, que precisam do dinheiro hoje, negociar com essas pessoas, né, um preço que seja justo, e entender, estudar como é que estão as finanças públicas daquele ente público específico. Por exemplo, no caso do Estado de São Paulo, é entender como é que está as finanças do Estado de São Paulo, em termos de receita corrente líquida, em termos de despesa corrente líquida. Ô, Davi, não consigo entrar, fica desconectando. Esse webinar vai ficar gravado, se você quiser a gente te manda o link depois. Mas fica com a gente aí, tenta melhorar a conexão, que eu acho que o problema deve ser aí. Enfim, então, o que a gente estuda? A gente precisa estudar a fundo como é que estão as finanças daquele ente público, né? Saber se ele tem dinheiro para pagar suas despesas, suas receitas, se está cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, como é que está o andamento, o pagamento da fila de precatório. Isso não tem outro jeito, sentar a bunda na cadeira, estudar, gastar sola de sapato para ir nos órgãos públicos competentes, conversar com as pessoas, não tem muito jeito, é trabalhoso e gasta bastante tempo. Por isso que para a gente subir uma tese nova de um ente público novo, a gente demora aí 30 dias estudando um outro ente, como é que está a tese, montando a tese, para ver se vale a pena ou não entrar, né? Então, várias pessoas falam, pô, você não faz precatório do Paraná, precatório da Bahia, porque dá trabalho. E hoje a gente precisa de tempo para estruturar a tese e levar esse precatório de maneira responsável para os nossos investidores. Então, é por isso. E aí, falando um pouco das oportunidades de negócio dentro da tese do Estado de São Paulo, é importante dizer algumas coisas. Primeiro, o Estado hoje deve cerca de 23 bilhões em precatórios alimentares e de natureza comum, né, que são aquelas outras naturezas que eu comentei. Só em 2017 foram emitidos 900 milhões em precatórios novos. Quer dizer, existe aí também umas safras que vão sendo criadas de novos precatórios. Não é que você vai acabar os 23 e não vai ter mais precatório. Não, você tem inúmeras ações que estão rolando e que, à medida que o tempo vai passando, vão sendo emitidos novos precatórios. E aí começa uma coisa interessante. Você consegue aí deságios grandes, porque o Estado de São Paulo hoje está pagando o precatório emitido em 2002. Veja, 17 anos de atraso. Aí você fala assim, poxa, mas como que a gente vai operar? Qual é a estratégia que a gente vai usar para ter um retorno, que é o retorno que a gente montou nessa operação de precatório do Estado de São Paulo, na plataforma, que é 18,5% ao ano, num prazo que a gente imagina que vai ficar aí em 12 meses. Como que a gente faz isso? Então, a gente vai responder logo mais. Primeiro, a gente consegue comprar aí precatórios com deságio em torno de 50%, 40% de deságio. Esse precatório, o valor de face dele sofre um reajuste de IPCA mais poupança. Lembrando que nessa operação de precatório do Estado de São Paulo são só precatórios alimentares, e os precatórios alimentares é que tem esse reajuste de IPCA mais poupança. Isso significa, pessoal, 166% de CDI só pelo reajuste do valor de face. Então, imagina o seguinte, se a gente compra o precatório, que vale 100, né, de valor intrínseco,
a gente compra por 100, só aí a gente já estaria ganhando 166%, né? Só que a gente não compra por 100%, a gente compra com deságio. E é esse deságio somado a esse reajuste de IPCA mais poupança que dá os 18,5%. Só que tem mais coisa na estratégia, que eu vou falar mais agora, tá? Sara, fica com a gente que eu já vou falar qual que é o resto da estratégia. Bom, aí não adianta a gente comprar precatórios recentes, novos, 2018, 2019, e esperar para receber, né? Porque o Estado está pagando 2002. Então, a nossa estratégia nessa operação é o seguinte, é fazer o acordo com o Estado de São Paulo. Veja, a gente não tem que fazer nada, não tem nenhum esforço nosso, não. É apenas comprar o precatório e submeter ao acordo. O acordo funciona assim, você abre mão de 40% do valor do precatório. Então, lembrando, o precatório vale 100. A gente compra lá por 50, mais ou menos, né? Você abre mão de 40, você vai receber 60%, né? E aí, essa diferença, mais o reajuste durante esse período, é que vão dar os 18%, 18,5%. E aí, por que a gente está confortável em olhar essa opção do acordo e falar, olha, é uma opção crível, é uma opção que a gente já fez antes, inclusive, mas especialmente por essas coisas que eu vou falar aqui agora para vocês. Lá em 2018, quando o Alckmin ainda era governador, ele separou quase 8 bilhões para pagamento de precatório. Quer dizer, daqueles 23 bi, ele separou 7,7, colocou à disposição do Tribunal de Justiça, que é o Tribunal de Justiça que vai fazendo esse pagamento, para antecipar fila, ou seja, para vir lá de 2002 pagando, mas metade desses 7,7 bilhões vai ser para fazer acordo, que é isso que eu falei agora, né? Ele regulamentou lá na Procuradoria-Geral do Estado, que você dá um desconto para o governo e o governo te paga à vista. Só que o à vista do Estado nunca está aqui o dinheiro hoje. Você precisa passar por um processo burocrático lá da Procuradoria, que demora aí cerca de 8 a 10 meses, né? E a gente coloca a operação como 12, com alguma margem de segurança. E aí, no final de 2018, o Márcio França autorizou a utilização de 9 bilhões, quer dizer, já tinha 7,7 lá, veio mais 9 bi para também pagar acordo, fazer esses acordos e para antecipar a fila de pagamento. Então, vamos lá, deixa eu responder aqui a Sara. Há possibilidade de prorrogar o prazo para o depósito? Quais são as... Bom, é o seguinte, se vocês forem fazer uma pesquisa mínima na internet, vocês vão encontrar que há um projeto de lei no Senado que vai jogar, que hoje o limite de pagamento que está na Constituição é que todos os entes públicos têm que zerar a fila de precatório até 2024, né? E está todo mundo correndo para fazer isso. Mas aí tem um projeto de lei lá do José Serra, senador aqui de São Paulo, de estender essa data de 2024 para 2028. Aí você fala assim, poxa, se eu entrar na operação, se eu comprar um precatório no Estado de São Paulo, eu vou ser impactado por isso? Não, por 2 motivos. Tá? O primeiro deles é que a gente não está comprando esse precatório para esperar receber na fila, né? Não é uma operação de comprar para receber, é uma operação de comprar e já fazer o acordo com o Estado. Então, esse projeto de lei que está lá não influencia no acordo com o Estado de São Paulo. Essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte é que esse projeto que está lá no Senado, do José Serra, ele só se aplica a precatórios de natureza comum, e que não é o nosso caso. Esses precatórios que a gente tem hoje na plataforma são todos de natureza alimentar. Então, não está nesse projeto de lei, que é o único que a gente vê aí que tem alguma possibilidade de passar, tá? Que ainda não passou. Para passar vai ter que ser votado no Senado, depois votado na Câmara, e aí sim teríamos... E, se eu não me engano, isso é lei complementar, talvez tenha que ter duas votações em cada casa, tá? Sara, depois eu vou falar as taxas cobradas pela Rust, mas essa rentabilidade que a gente estima e projeta é líquida de todos os custos, tá? Tanto de originação como de distribuição. Júlio, boa noite. Precatórios de pessoas com uma certa idade não podem ser cobrados à vista. Aí é um ponto importante, Júlio. É o seguinte, há uma coisa na lei que se você tem acima de 65 anos, você tem prioridade de recebimento.
mas você não vai receber o precatório inteiro, você vai receber parte dele, que hoje, se eu não me engano, é R$80 mil, R$70 mil. Nós, quando compramos, assim como os nossos investidores quando compram, eles não gozam dessa preferência, porque quando a gente, como cessionário, e esse direito de preferência é um direito da pessoa lá, do dono do precatório com maior idade, com idade mais avançada. Como cessionário, empresa, ou como cessionário investidor, a gente não goza dessa prioridade. Então, ou a gente vai receber os 100% na fila, né, que está andando, ou a gente faz o acordo. Não tem, a prioridade não se aplica para a gente, tá bom? E toda vez que a gente vai comprar o precatório, diga-se, é muito importante, na hora da due diligence, na hora da diligência, a gente olha se aquela pessoa que vendeu, que muitas vezes são pessoas mais idosas, se aquela pessoa que está vendendo o precatório já recebeu a prioridade. Porque se ela já tiver recebido, o valor que está lá no documento, no ofício requisitório, não é o valor devido, né? Então, a gente tem que descontar esse recebimento da prioridade. A gente olha isso também. Bom, falando agora da oportunidade da carteira de precatório do Estado de São Paulo, que hoje a gente tem na plataforma. É sempre bom falar, isso daqui a gente começou a colocar na plataforma, na parte de operação, que são os principais pontos. Por que a gente, afinal, gosta dessa operação? Por que a gente se propôs a estruturar, colocar o nosso próprio dinheiro e levar para os investidores? E aí são esses 4 motivos principais, tá? O primeiro deles é que é o risco do governo do Estado de São Paulo, que, olha, embora ele esteja pagando o precatório de 2002, dentre os estados da federação, eu diria que é um dos que tem as finanças mais organizadas e que, junto com a economia, tende a melhorar bastante as suas próprias finanças, né, a sua própria saúde financeira. A economia melhorando, vai arrecadar mais e o Estado se fortalece. Dentre os estados da federação, a gente vê que o Estado de São Paulo, veja, separou já 15 bilhões para pagar o estoque. Então, a gente olha com bons olhos isso. E a melhor parte da coisa é que é o seguinte, o Estado de São Paulo é diferente de você emprestar o dinheiro para uma pessoa ou para uma empresa, né? O Estado de São Paulo está aqui e vai viver mais do que todos nós. Então, ele vai pagar. Pode ser que demore um pouco mais, pode ser que demore um pouco menos. Se você está dentro da operação com uma taxa de retorno interessante, lembrando que ainda tem o IPCA mais poupança lá na cabeça, se você está dentro de uma operação com uma taxa dessa, às vezes pode até atrasar um pouco mais, mas você vai receber mais dentro daquela taxa de retorno esperada, que é o segundo ponto pelo qual a gente gostou dessa operação. É um retorno de 18,5% ao ano, é um retorno que a gente estima e que a gente acha super interessante por esse tipo de risco. Uma característica importante é que esse retorno pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Por quê? Como é uma carteira, se eu não me engano, de 6 precatórios, e esses precatórios, eles vão ser... o pedido de acordo é um pedido individual de cada precatório. E aí, alguns processos de acordo andam mais rápidos que os outros, né? Andam mais rápido que o outro. E aí, a gente, quando se receber um precatório antes, já repaga para o investidor, o que melhora a taxa interna de retorno, que melhora a rentabilidade, né? Porque você diminui o duration. Então, à medida que esses 6 precatórios forem sendo pagos, a gente retorna o capital e pode ser que um ande mais rápido, pode ser que um ande mais devagar, mas na média a gente entende que vai ficar aí, se tudo acontecer como aconteceu e como a gente espera que aconteça, vai ficar no máximo 12 meses, na média 12 meses. A gente entende que esse prazo de 12 meses é um prazo interessante, né? É um prazo curto, se a gente for parar para olhar sob a ótica de investimento. É difícil ter um prazo desse, mesmo se a gente estiver comprando um título bancário ou um título de uma empresa de capital aberto, é um prazo bastante curto. E aí, lembrando que é uma carteira de precatório, não é um único precatório. Isso faz com que a gente dilua risco, tenha uma diversificação de risco, porque se um precatório, por exemplo, atrasou, não, o procurador da Fazenda resolveu pedir mais informação e aí atrasou. Bom, mas foi um precatório só, né? Os outros andaram e podem ter sido pagos. Então, pelo fato de ser uma carteira, a gente gosta.
Vitor, nesse exemplo de precatório de São Paulo alimentar, o racional é comprar com desade 50, abrir mão de 40 do valor de face, ficar com 10, mais aqui. É isso, Vitor. A conta é mais ou menos essa, tá? Depois a gente pode entrar melhor na vírgula, mas essa é a conta aí. Júlio, e se o precatório for coletivo, você tem de negociar na totalidade ou pode negociar individualmente na justiça? Pode negociar individualmente. Na verdade, você vai negociar a parte que lhe cabe do precatório, como se fosse um precatório autônomo, né? E aí você não vai negociar na justiça, lembrando, você vai negociar lá na Procuradoria-Geral do Estado, né? O processo é um processo administrativo que corre inteiro direto na PGE, lá na Procuradoria. Tá aí a carteira de precatórios. Nós temos 5 precatórios alimentares, com os dados dos números de processo. Quem que tiver interesse, tiver acesso, souber, quiser procurar, pode procurar. Se quiser mais informação, pode vir falar conosco, que a gente abre para vocês sem problema nenhum. Como esse webinar é um webinar aberto para qualquer pessoa que quiser participar, a gente prefere manter os dados das pessoas que venderam para a gente não públicos, mas para o investidor que vai investir conosco, esse dado é completamente aberto. Qualquer detalhe desses precatórios é aberto, e isso é uma coisa super importante de se falar. Na Rust, você sabe exatamente qual é o ativo que você está comprando. E se você quiser acompanhar real time, quiser acompanhar todo dia, você vai poder acompanhar. Isso é muito importante, pessoal. A gente não está vendendo nada que você não tenha a informação granular de qual que é o detalhe do ativo. A gente acha que só assim, dando esse nível de transparência, é que a gente consegue se diferenciar e mostrar que o trabalho está sendo super sério. Como que é o processo que a gente vai fazer lá, né? Afinal, o investidor está comprando com a gente os precatórios, a gente já comprou, ele está comprando junto conosco, a gente se habilita no processo do precatório para não deixar que alguém, por exemplo, a pessoa que vendeu para a gente esse precatório, venda para outra pessoa. Então, a primeira coisa que a gente faz na hora de comprar o precatório é se habilitar. Isso garante a nossa titularidade. E depois e aí, óbvio que no back-end, quem é o dono do precatório, na verdade, são os investidores, né? Só que lá no processo permanece a gente. Se o investidor, por acaso, quiser pegar aquele precatório dele, ou a parte do precatório que lhe cabe, e tocar com o seu próprio advogado, e seguir com o seu próprio advogado, pode. Só tem que acertar no recebimento a questão das custas da Rust, mas pode. E aí a gente habilitou, e aí submete o pedido de acordo para a Procuradoria do Estado, né? E aí, isso, colocando toda a documentação que a Procuradoria pede, que ela pede, não, exige lá na Resolução 1428, aí a Fazenda vai processar, vai mostrar para a gente qual que é o cálculo dela, atualização de cálculo, a gente vai concordar com esse cálculo, a gente vai assinar o acordo, junto perante o juiz, né, protocolando no juiz, o juiz vai homologar, e aí depois a Fazenda faz o pagamento. É assim que funciona. A Fazenda pagou, a gente tem até 3 ou 5 dias úteis para repassar isso para os investidores, que afinal nós somos apenas a depositária desses precatórios. Bom, vamos falar de cenário. Acho que é importante falar que esse cenário base que a gente projetou é um cenário base, que a gente entende que de certa forma, bastante conservador, mas pode ser que as coisas aconteçam de forma mais devagar, ou pode ser que as coisas aconteçam de forma mais rápida. Então, o cenário base é uma exposição máxima aí dessa carteira de precatório de 2 milhões. Cada investidor pode investir a partir de 10 mil reais. Lembrando que até 30 mil reais você está dentro da faixa de isenção de imposto de renda. Você não paga imposto de renda se você investir até 30 mil reais. Quem tiver dúvida de tributação pode perguntar aqui, que a Camila trabalha conosco, já está respondendo aqui. Tenho certeza que ela vai ajudar a gente a responder outras coisas de tributação. Pois bem, o cenário base, então, é que essa operação ela encerre em 12 meses, na média disso. Se isso acontecendo, vai ter um retorno de 18,5% ao ano para o investidor. Do CDI, é até
absurdamente alta uma comparação com o CDI, mas é importante para a gente conseguir comparar com outros produtos financeiros. Isso aí representa 342% do CDI, e um múltiplo, quer dizer, quantas vezes você multiplica seu dinheiro, de 1,18, né, vezes. Olha, mas as coisas podem andar um pouco mais devagar. Pode ser que essa carteira seja paga dentro do acordo num prazo médio de 18 meses. Pode ser que sim, pode ser que aconteça. Nesse caso, a rentabilidade vai cair para 15%, né, de rentabilidade anual, uma rentabilidade comparada com o CDI de 281,5%, mas o múltiplo melhora, né, porque mais tempo você vai ter mais dinheiro no final. Vai para 1,23 vezes o capital. Mas pode ser que as coisas andem um pouco mais rápido. A gente já teve casos aqui das coisas andarem bem rápido. Em 6 meses a gente recebeu o precatório, o valor de face do precatório em 6 meses. E aí, se isso acontecer, se aconteceu de ficar um prazo médio de 8 meses, a rentabilidade anual vai para 23%, a rentabilidade comparada com o CDI vai para 433%, e o múltiplo fica um pouco menor, porque é menos tempo, e aí fica 1,14 vezes o capital, nesse período, né? Lembrando que todas as operações, nós da Hust somos obrigados, não é uma obrigação legal da CVM, nada, mas nós nos obrigamos a investir no mínimo 5% da operação. E as rentabilidades que a gente informou aqui são líquidas de custos, FIIs, e, enfim, de qualquer coisa. Bom, é sempre importante falar e dedicar uma parte razoável do nosso tempo explicando, explorando o que pode acontecer, o que você tem que ter em mente que é risco dessa operação. Afinal, nenhuma operação de investimento é livre de risco. Então, na operação com precatório não é diferente. A gente mapeou aqui os 4 principais riscos e os mais relevantes para essa operação. 2 que a gente consegue mitigar e assumir pela Hust, quer dizer, uma garantia nossa perante vocês. E 2 que não tem o que fazer. 2 que são riscos que existem, que são da natureza do precatório e que vocês têm que estar ok com isso. O primeiro risco é um risco de fraude, né? Aconteceram algumas poucas vezes, mas aconteceram, daquela pessoa que vendeu o precatório para a gente. Não aconteceu com a gente ainda, tá, pessoal? Mas a pessoa que vende precatório, ela pode vender para outras pessoas. E aí, depois vai ter um imbróglio judicial, uma discussão judicial de quem é o verdadeiro dono. No fim do dia, o que a jurisprudência brasileira fala é que o verdadeiro dono é aquele que se habilitou primeiro. É esse cara que tem preferência. Então, assim, como a gente está muito confortável com a nossa due diligence, com a nossa diligência, a gente olha o processo judicial até momentos antes da gente comprar e a gente protocola no dia seguinte esse risco de fraude, caso o cedente venda para outras pessoas e isso vai atrasar a operação, porque a gente vai ter que explicar que a gente comprou primeiro, etc. Esse risco a gente assume. E assume como? Caso isso aconteça, a gente substitui o precatório por outro precatório que a gente tem aqui na hora. Tá? Outro problema que pode acontecer do cedente, que é aquela pessoa que vendeu o precatório, ter alguma dívida e essa dívida vir contaminar, vir atingir o precatório que ele nos vendeu, ou para garantir a dívida ou para pagar realmente já diretamente o credor. E aí, de novo, como a gente está confortável com a nossa diligência, a gente olha, tira todas as certidões negativas de tributos, a gente olha protestos, Serasa, a gente faz realmente um raio-x da vida financeira para ver a condição financeira, de solvência, enfim, daquela pessoa que está vendendo o precatório. Esse risco a gente também assume. Então, se por algum motivo, no meio da operação do acordo com o Estado de São Paulo, algum desses 5 precatórios for atingido por uma dívida do cedente, a gente se compromete em trocar o precatório por um precatório novo, sem nenhum problema. E aí a gente vai... O que a gente vai fazer com esse precatório? A gente vai discutir, vai obrigar o cedente a recomprar, mas isso passa a ser um problema nosso. Isso a gente só consegue fazer porque são precatórios pulverizados, né? São 5 precatórios.
Quando é um precatório só, grandão, a gente não consegue assumir esses riscos. E aí vem dois riscos que a gente não tem que fazer. São riscos inerentes da operação do precatório. O primeiro deles é caso o STJ, o STF, ou caso o Congresso, com alguma lei, modifique a alteração do reajuste do precatório. Lembra? Eu falei que é IPCA mais poupança, né? Que é o reajuste dele. Mas teve uma determinada época que foi aplicado TR mais poupança. E aí veio o STF e mudou o entendimento e falou que é IPCA. Por um acaso, a mudança de entendimento foi para melhorar o retorno, o reajuste do precatório. Mas a mudança de entendimento poderia ter sido para piorar, né? Ninguém sabe. E algum projeto de lei novo pode ser que venha para falar o seguinte: não, então não é mais poupança, então é IPCA mais TR. Isso pode impactar na rentabilidade do precatório, não vai impactar no principal, né? O principal, e naquele período ali, que já passou e vai ser aplicada aquela taxa. Mas se for mudado o entendimento, dali para frente, pode ser que haja uma alteração. Isso pode acontecer, não tem como a gente mitigar esse risco. É um risco político, né, praticamente. Outro problema é a demora, né? Pode ser que a PGE hoje tenha dado vazão aos pedidos de acordo em torno de 8 meses, 10 meses, mas pode ser que ela, por algum contingenciamento de servidor público, férias, pode ser que por greve, pode ser que por qualquer coisa que ela atrase mais do que isso. E aí não tem muito que a gente possa fazer. Então, esses são os principais riscos que a gente entende que tem nessa operação de acordo com o precatório do Estado de São Paulo. Bom, vamos lá. Precatórios, o que a gente consegue fazer de garantias e de mitigantes da operação para os nossos investidores, né? Vitor, vou responder o Vitor aqui. Vi que um desses precatórios equivale a uma parte grande da operação, né? Tem uma certa concentração. Não, nesse caso de precatórios do Estado de São Paulo, como a gente já tem uma carteira relevante de precatórios, a gente compra 7 milhões, 10 milhões por mês de precatório, a gente não tem problema em dar a mesma garantia, Vitor. Então, a Hust toma o risco de fraude de dívida mesmo assim, tá? Se a gente colocou aqui, e é o que está no contrato. Você vai ver que no contrato de investimento vai estar essa mesma garantia, que eu vou falar agora, tá? Bom, primeiro é que é o seguinte: o precatório que a gente compra e coloca para os investidores, existem precatórios do município? Existe. A gente ainda não tem nenhuma operação de precatório do estado de município, mas a gente já está olhando um ou outro município para montar a tese, né? Lembra que eu te falei que dá trabalho estudar as finanças públicas, olhar as contas, ir lá falar com o servidor. Então, a gente ainda não tem, mas a gente está olhando. Bom, precatório que a gente coloca na plataforma, a gente entende que aqueles riscos de fraude e de dívida do cedente que nos vendeu, a gente está muito ok com isso. Então, a gente garante que, caso tenha algum problema, a gente substitui. Caso, nesse meio do caminho, ocorra alguma coisa que você deixe de confiar na gente, que, por um acaso, você tenha elementos para acreditar que é melhor você tocar sozinho o precatório, pegar o seu precatório, constituir um advogado da sua confiança e receber. A gente é obrigado a te passar o precatório. Tá? Essa é uma operação que a gente consegue fazer isso. Tem umas outras operações que a gente não consegue dar essa garantia, mas essa sim, a gente é obrigado a passar o precatório para o seu nome, com o contrato que você tem, por ser um ato jurídico perfeito, ele já seria suficiente para você chegar lá no juiz e falar: ó, esse precatório que é da Hust, essa parte aqui é minha. Tá? Bom, diversas opções de saída. Vamos lá. O que é isso? Bom, essa operação é uma operação de comprar o precatório e já fazer o acordo com o Estado de São Paulo, né? Então, mas caso não aconteça, né, caso aconteça algum problema com o acordo, enfim, a gente pode ainda pegar esse precatório e vender para alguma empresa
que tenha dívida fiscal, dívida com o Estado de São Paulo, ela pode compensar com esse precatório. Então, quer dizer, se der algum problema, a gente não vai morrer com esse precatório e ficar 17 anos com ele. Não, a gente vai ter outras opções de saída, e uma delas é vender para uma empresa diretamente, ou vender para algum intermediário desse mercado de precatório. Desculpa. Claro, esse tipo de opção é uma opção que provavelmente diminuiria a taxa de retorno, mas é um hedge, né? É uma porta de saída que a gente tem. Interesses alinhados. Nessa operação específica, a gente está investindo 10% da rodada, colocando o capital junto com os investidores. E alguém me perguntou aqui, existe não atingindo a meta de captação, essa data não atingindo a meta de captação, Leandro, a gente vai ver onde é que vai estar essa meta, onde é que vai estar o captado, porque muitas vezes o que acontece? Os investidores assinam o contrato e ligam aqui para a gente e falam, olha, eu assinei o contrato, mas eu preciso resgatar de um fundo que é D+4, que é não sei o quê, minha aplicação no CDB. Então a gente costuma ter um certo tolerância nisso. O nome Rust foi inspirado em ferir? Não, Rust não foi inspirado em ferir. Rust foi uma homenagem que a gente fez a esse cara aqui, Harold Rust. Depois dê uma olhada que a história dele é bem legal. Bom, e como é que faz para investir, né? É muito simples. A operação está online. É muito interessante que vocês dediquem algum tempo lendo o que está lá, o material que a gente prepara com muito carinho, tirando todas as suas dúvidas, caso tenha, com a Renata ou com a Camila. Fique à vontade de ligar, de mandar o WhatsApp. E aí, lá dentro da plataforma, vocês vão poder colocar o valor que vocês têm interesse de investir, já é encaminhado para um contrato online, assina, e aí faz um depósito, que, lembrando o seguinte, dessa questão do depósito, o que garante a participação na operação é o depósito. Então, por mais que as pessoas tenham assinado, e se ela não depositar, ela não está na rodada. Tá? O que eu queria falar aqui que é importante? A Camila já mandou aqui um e-mail também que vocês podem mandar. Nesse e-mail aqui, um monte de gente recebe o e-mail que vocês estão mandando. Então, qualquer dúvida, feedback, é muito importante que vocês mandem aqui nesse e-mail. Lembrei o que eu queria falar. O investimento mínimo na operação, nas nossas operações de maneira geral, é de R$10 mil. E aí, muitas pessoas vêm falar, poxa, por que na Rust é 10 mil, em outras plataformas de crowdfunding, ou outras plataformas de peer-to-peer lending, é R$100, é R$1.000 e tal? Olha, porque para a gente é importante que seja um valor que faça o investidor se dedicar a entender um pouquinho do produto que ele está comprando. Então, a gente acha que R$10 mil é um valor relevante no patrimônio da classe média brasileira, e que isso faz com que seja um incentivo para que esses investidores se dediquem a investir, né? A gente não quer que o investidor coloque aqui conosco o dinheiro da aposta ou dinheiros percentuais do patrimônio que não são relevantes. A gente está fazendo um trabalho muito sério, a gente já fez isso para bancos e para outros fundos de investimento, e a gente quer que isso seja encarado dessa forma. Só que, além disso, para que a gente consiga manter uma estrutura de atendimento personalizada e com a dedicação que a gente entende que os investidores merecem, a gente precisa colocar um ticket um pouco maior, porque senão a gente não conseguiria atender todo mundo. Se fosse um ticket de R$100, R$1.000, ia ser muito investidor para fechar uma rodada. Não é o nosso caso, a gente gosta de ter menos investidores. Bom, aqui são disclaimers de padrão, que isso aqui não é uma oferta pública de valor imobiliário, precatório não é um valor imobiliário, essa operação também não está sobre a égide da CVM, da regulação da CVM, é uma operação direta, você está comprando um pedaço do precatório. O precatório tem os seus próprios riscos, que a gente comentou agora há pouco, e
É importante falar e deixar claro esses disclaimers aí que, se quiser depois... Esses mesmos disclaimers estão lá na página da operação, tá bom? É isso. Eu queria agradecer enormemente a grande audiência que a gente tem, depois de quanto tempo? Quase 1 hora falando aqui. Essa voz chata e já está ficando rouca. Mas eu queria abrir para vocês fazerem as perguntas que acharem necessárias nesse momento e, por favor, tirem todas as dúvidas. Sem dúvida, não sei se é bom ou ruim. Opa, vamos lá. Sobre as taxas. Deixa eu abrir aqui. Eu vou colocar aqui a página da operação e a gente vai direto nas taxas lá, tá? Aqui. Estão conseguindo ver? Camila, dá para ver aí o que eu estou colocando ou não? Tá, ficou bom? Tá bom. Bom, vamos lá. Falando de taxa, o custo de originação que já está embutido nessa operação é de 5%. Esse custo envolve basicamente cobrir custo de estrutura que a gente tem, de pagar comissão para o intermediário que trouxe, se foi o caso, de estrutura de tecnologia para os robôs que procuram e acham esses precatórios. Custos legais, 2%, basicamente é o que a gente gasta com advogados que fazem a diligência, do diligence, e os advogados que pedem o acordo para o Estado de São Paulo. A gente cobra uma taxa de administração de 2% ao ano, do total, né? E uma performance que vai ficar aí em torno de 20%, tá? Embora tenha essa escadinha que vai aumentando a nossa taxa de performance, a gente entende que isso não vai passar muito. E mesmo que passe, não é que vai ser todo o capital na taxa de performance nova, é só o que passou, tá bom? E aí, mesmo assim, a rentabilidade de 18,5%, de novo, está líquida disso. Bom, aproveitando que está aqui a tabela de imposto de renda, só para uma explicação rápida, mas se vocês quiserem, a Camila manda, a Renata manda, a gente tem um informativo que foi produzido junto com o advogado tributarista, que explica tudo como funciona a tributação desse tipo de ativo, inclusive a declaração, como você faz a declaração do imposto de renda com as telas, uma espécie de passo a passo, é bem legal. Então é o seguinte, se você recebe até 35 mil reais no resgate, quando esse investimento é retornado para você, você fica dentro da faixa de isenção que a Receita Federal chama de bens de pequeno valor. Então, para ela, esses bens de pequeno valor não importa quanto foi o ganho de capital do investidor. Agora, se na hora de você receber, dentro daquele mês, você recebeu daquele bem mais de 35 mil, aí você vai ter que apurar o ganho de capital aí todo que você teve, o lucro todo que você teve, e pagar 15% de imposto de renda. Tá? Lá nesse informativo explica tudo isso, ainda mais com um passo a passo. O que mais? Vamos lá. Se eu for portador de um precatório, vocês negociam ele tipo como operação individual? Júlio, eu não sei se eu entendi a tua pergunta. Se você tiver precatório, bom, se tiver interesse de negociar com a gente e vender, pode ser. A gente pode falar. Não é muito comum, na verdade, a gente acaba indo atrás das operações. Quantos precatórios você já tem liquidado? Olha, Yuri, eu tenho que ver qual é essa informação direito, qual é o número de precatórios. A gente é uma empresa nova, né? Começou em 2017. A maioria dos precatórios ainda está em andamento. Mas eu posso ver e te passar depois. Pode falar com a Renata ou com a Camila.
Bom, Elmer, a gente existe desde o final de 2017. A gente fez, em 2018, a gente fez operações com o nosso próprio capital e com family friends, né, família e amigos. Em 2019, em maio, mas para ser mais preciso, a gente abriu a plataforma para investidores no geral, né? A gente acompanha todas as nossas operações. Você está perguntando se existe uma estatística. Existe, a gente acompanha nossas operações, mas muitas delas foram operações fechadas em que a gente divulga apenas os principais dados. Então, e aí, o que eu posso te falar é que, em média, a gente tem uma rentabilidade de 25% até agora, dentro de um prazo médio aí de 12 meses também. O Vinícius perguntando, plataformas de investimento como a XP cresceram muito através de escritórios parceiros. Vocês estudam alguma ideia de escalar o negócio através de afiliados, parceiros, no intuito de capilarizar? Vinícius, a ideia é muito boa. É difícil para a gente treinar o parceiro e acompanhar a rede, né? Isso demanda custo. Então, hoje a gente não optou por ir por esse caminho de montar canal, né? Afiliados, parceiros. Hoje a gente ainda está aqui tudo dentro de casa. Facilita, porque a comunicação fica mais direta, sem muito erro. Mas a gente estuda. Quem sabe para ano que vem. Se você for um escritório e tiver interesse de poder indicar alguns clientes, a gente pode falar diretamente também. Só procurar a gente. O item 3, talvez eu não tenha sido claro. Gostaria de saber, dentre as operações que já fizeram, o percentual acabou como planejado, seja por prazo ou por rentabilidade. Olha, até agora, todas as operações acabaram como planejado, dentro do prazo. E agora, em algumas delas, a gente conseguiu uma rentabilidade um pouco maior, mas foram pequenas, operações pontuais de 300 mil, que a gente conseguiu, como eu falei, em 6 meses liquidar. Isso deu um retorno de quase 40%. É isso, Marcelo. O que acontece? Como são 5 precatórios, e aí no processo de acordo, no pedido de acordo com o Estado, alguns pedidos podem andar mais rápido que os outros podem demorar um pouquinho mais. Já aconteceu de, por exemplo, o procurador pedir mais informação sobre os herdeiros de um precatório que a gente comprou. Não significa que você vai perder seu dinheiro, o dinheiro está ali rendendo e tal, mas esse precatório que compõe a carteira atrasou um pouquinho mais. E aí, mas também aconteceu de precatórios serem pagos antes, de o acordo sair bem mais cedo. Então, depende um pouco de como está a carga de trabalho na procuradoria. Eles dividem a análise desses pedidos pelos procuradores. Alguns procuradores estão mais tomados, mais ocupados, outros estão menos, e isso acaba dando uma diferença de time de um processo por outro. Por isso que é interessante ter a carteira, né? Porque você vai fazendo uma média de prazo. Gabriel Florencio. Na parte de ativos judiciais, a Rush faz operação de financiamento de ações, arbitragem além dos precatórios. Gabriel, a gente faz de ação, a gente gosta de olhar legal claims, a gente já fez. Arbitragem não. Arbitragem são coisas muito grandes, que a gente não gosta nem tem tamanho para isso, mas os legal claims privados contra a empresa, a gente gosta, tem interesse de olhar. Se você tiver, a gente provavelmente vai trazer para a plataforma logo menos. Vinícius, eu tenho um escritório de investimento, qual seria o e-mail para parceria? Pode mandar no investidor, eu vou receber e te respondo. Pode mandar no que a Camila te passou ali em cima, investidor@rust. Eu participo desse grupo de e-mail, aí eu já te respondo, a gente fala. Pessoal, se não tem mais nenhuma dúvida, eu queria agradecer novamente a paciência de vocês. O quórum praticamente permaneceu intacto do começo ao fim. Sei que é difícil no meio da semana parar para escutar falar sobre precatório, que é uma palavra tão esquisita, mas que hoje
graças a Deus, ou graças ao tempo e à maturação das nossas instituições dentro do país, as coisas ficaram mais previsíveis. Então, hoje a gente consegue olhar para esse ativo de uma maneira mais matemática e perceber onde é que tem uma rentabilidade, onde é que tem risco, mapear esses riscos. Eu queria, então, falar que qualquer dúvida, contem conosco, qualquer potencial parceria. E se vocês, por acaso, tiverem interesse de participar dessa rodada, participar de outras rodadas, a gente está aqui, inclusive, de portas abertas para que vocês venham aqui nos conhecer, ver o time, ver a empresa de perto. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.